Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, que foi e é tendido pela FEB. Nós estamos no tomo 2, o terceiro livro desse estudo, parte 2, ensinos diretos de Jesus. Hoje vamos ao roteiro 6, para aumentar a roteiro 6, palavras de vida eterna. Então vamos ver o que nós vamos aprender hoje. Qual é o objetivo então? Nós vamos explicar à luz da doutrina que os ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna. Não é só para hoje, para ontem. É eterno. O que é eterno? Para sempre. Jamais serão retiradas da nossa mente. Vamos utilizar isso a todo momento em que estivermos convivendo uns com os outros, eternamente, seja qual for o nível que nós estivermos. E mais, qual é o efeito da palavra nos relacionamentos sociais? Ah, você não presta. Será que acontece quando eu falo essas intempéries que eu ponho para fora? O que será que acontece? É de graça? Não. Lembrem-se, tudo que eu mando para o universo ele dobra e manda de volta. Então precisamos tomar um cuidado muito grande. Então o texto evangélico de hoje é esse aí, ó. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, voltaram, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 até 69. Bom, então vamos à interpretação do texto. Então vamos dividi-lo em 3 partes. Primeira, João 6, capítulo 6, versículo 66. Repetindo: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Vamos ver o que nós vamos entender só neste versículo. Então, Cristo, pergunto a vocês, enfrentou muitos obstáculos na sua missão? Infinitos. Até hoje, quantos de nós, habitantes da querida Escola Terra, não voltam para trás e diz: ah, esse aí foi um maluco, esse aí foi um revolucionário, esse daí estava aí por estar aí. Quantos? Por que falamos isso, meus amigos e amigas? Preguiça mental de pensar. Não queremos mudar, sair da zona de conforto. Aquilo que eu digo sempre, cristalizações mentais que nós não queremos mexer, porque se mexer vai mudar a minha vida, eu tenho que achar outro rumo. Mas não, deixa como está para ver como é que fica. 10 mil reencarnações é brincadeira. Chegou o momento de tomarmos uma decisão. Todos sabemos que sim, Cristo passou por provas difíceis, foi duramente criticado e perseguido, sobretudo na região onde ele nasceu, o clero israelita. Por que o clero israelita? Porque não queriam perder as benesses, as facilidades. O povo lá, como hoje, levava tudo de graça à vontade para ele, uma vida tranquila, de repente tinha que mudar tudo. Por que eu vou mudar? Vamos lutar contra. O que nós vemos hoje, exemplo hoje, com os nossos políticos? Nós queremos lutar para tirar as benesses. Eles querem deixar? Não querem. Estão ali apegados, querem segurar. Conseguirão? Não. Provisoriamente, aparentemente sim, mas não conseguirão. Foi o que aconteceu com o clero israelita.
aparentemente tomaram conta da situação. O que aconteceu depois? Nunca se abateu o Cristo e nem se revelou desiludido. Qual foi sempre a reação dele e ensinamento, apesar de tudo isso? Qual foi a sua reação e ensinamento que ele nos deixou? Abençoava e perdoava todos sem restrições. O que ele nos ensinou em outro evangelho? Nós devemos perdoar uma vez só, não é verdade? Vocês concordaram com isso? Não, 70 vezes, 7 vezes. Por isso ele dava um exemplo. Abençoava e perdoava a todos sem restrições. Aí nós fomos buscar lá no livro Fonte Viva do Emmanuel, capítulo 48, ele diz o seguinte: a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Estamos em 2018, quando muitos de nós que ainda conhecemos um pouco mais, pegamos os evangelhos, e se formos direto na letra, nós vamos entender o evangelho? Imagine aqueles que nem se dão ao trabalho de analisar nada. Indecifrável e estranha. Muita gente escuta a boa nova, diz Emmanuel, mas não lhe penetra os ensinamentos. Leem a Bíblia, falam da Bíblia, tal, dos ensinamentos de Jesus, repetem até as vírgulas, mas entenderam aquilo que está ali? Não. A tal ponto que, via de regra, são iludidos, conseguem ser iludidos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Ah, mas eu vou atrás de religião, vou perder meu tempo aqui na matéria para pensar em Cristo, para pensar em Deus. Não, eu tenho que trabalhar, tenho que bolar minhas coisas, tenho que arquitetar meus planos de sobrevivência, de passar a perna, de levar vantagem e de não trabalhar as coisas, se for possível. Essa é uma das grandes estratégias. Força mental em outros setores, achando, julgando que seremos eternos aqui na matéria, quando amanhã nenhum de nós tem certeza que aqui estaremos. E mais, creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando então absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. Por que não acreditam no socorro celeste? Puxa, eu estou apertado, estou sem dinheiro, estou sem trabalho. Como é Deus? Vai jogar um saco de dinheiro aí ou não vai? É dessa forma que nós pensamos. É imediato. Queremos respostas materiais. De Deus não virão respostas materiais, a não ser bênçãos, chuvas e forças para trabalharmos. Deus, Espírito e matéria são as bases do universo. Deus criou a matéria, criou o Espírito e criou a matéria, para que o Espírito interaja, dê vida à matéria, para ele poder subir. Então nós é que somos responsáveis pela matéria. Vamos usar as nossas forças para dar vida à matéria. E essas forças vêm de onde? Vêm de Deus, meus amigos e amigas. Então não adianta nós imaginarmos que Deus vai jogar um saco de dinheiro. Não vai. É arregaçar as mangas e trabalhar. Transpirar muito. Porque só receberemos o que for de nosso merecimento. Conclui, Emmanuel. A preocupação da posse desses irmãos que têm um absoluto desinteresse, a preocupação da posse lhes absorve a existência. Passam uma existência inteira, como muitos espíritos que nós já conversamos,
Não, mas eu quero meu ouro, eu quero meu dinheiro, eu quero as minhas terras. Eu sou fulano, eu tenho direitos e preferências. Direitos e preferências? Que ideia é essa? Deixou de pensar no estudo e na aplicação das leis divinas. Então, como acontecia a alguns discípulos à época do Cristo, hoje nem sempre revelamos disposição para renunciar ao quê? Às infindáveis tentações do mundo e seguir Jesus. Eu vou largar todas as minhas coisas, vou seguir Jesus? Não, Cristo não está pedindo para ninguém largar nada, porque nós temos a família, nós temos responsabilidade, mas saber dividir exatamente, e não deixar para depois, amanhã, quando eu aposentar, quando eu envelhecer, quando eu não tiver nada para fazer, aí eu vou seguir o Cristo. Você tem certeza que vai chegar lá para fazer isso? Ninguém tem. O que tivermos que fazer é hoje, agora, a partir de já. Não é nada para amanhã. O apego a bens e posições ainda exerce poderosos efeitos sobre nós, espíritos eternos. Espírito, não somos matéria, estamos provisoriamente na matéria. Tanto estamos que quando a gente desencarna, alguém leva alguma coisa de matéria para o mundo espiritual? Absolutamente nada. Aqui está, aqui fica. Ela volta para a inanição, fica parada. Zero o movimento. A propósito, elucida o Espírito Lacoter, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, quando ele diz o seguinte: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. O que fazer, meus amigos e amigas? Como mudar isso? Como mudar? Temos que tomar a decisão. Está em nossas mãos. Cristo veio, ensinou, exemplificou, foi embora e até hoje estamos ainda duvidando. Mandou o Consolador prometido, entregou o nosso destino em nossas mãos, estamos vacilando, continuamos vacilando. Já que não vai por bem, como dizia a doutora Marlene, só na casquetada então. Então vem aí a dor. Na hora que vier a dor, nós chegaremos ao amor. E continuo lá com o Dé. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, voltando-se inteiramente às coisas materiais. Isso foi falado no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, como se revela a natureza humana quando está frente a frente com o verdadeiro, com o conhecimento verdadeiro que eleva e engrandece o espírito? Como é que se revela a natureza humana? Como? Assim, contraditória, deixa-se consumir por dúvidas. Será que o Cristo existiu mesmo? Eu acho que isso é ilusão. Alguém criou isso aí só para manipular as massas. Levam-nos para as malhas dos conflitos existenciais. A vida é simples. Tem dúvida? Olha para a natureza. Há quantos milhões ou bilhões de anos ela está aí? Olha para o céu, olha para o éter. Vamos ver aí os planetas, os sistemas solares, as galáxias, tudo interagindo no equilíbrio, e nós queremos, como eu brinco sempre, reinventar a roda quadrada e garantir que ela vai rodar redondinho. Só na cabeça de um maluco vai acontecer isso. Só no sonho, na ilusão. Então nós dificultamos tudo, nós deixamos o contraditório estar presente na nossa vida a todo momento. Por que isso ocorre? Porque de um lado fica evidente o desejo de seguir o bem, de envolver-se com ele.
Por outro, em razão da escassez de fortaleza moral, a pessoa não consegue pôr em prática os ditames da própria vontade, que ainda não é firme e segura. Quantas vezes, todos nós, eu me ponho no meio disso, nós já marcamos para começar a fazer exercício físico? Eu me ponho no meio. A partir de tal data eu vou fazer. Esse vai fazer é hoje, é depois, é amanhã, é depois. Tá vendo? Está aqui, ó. Não consegue pôr em prática os ditames da própria vontade. Por quê? Porque é uma vontade que não é firme, não é segura. Essa vontade não firme é a causa da maioria dos processos de fuga. Não, eu estou bem, amanhã eu vou começar, amanhã eu faço, depois quando o Edival, ou então quando o Flávio for, eu vou junto. Nós estamos sempre dando uma desculpa. Não fui eu, foi ele. Foi. Sempre temos uma fuga. Então, com essa fuga fazendo com que a gente recue perante os desafios da vida. Isso é comum todos os dias. As pessoas ficam desorientadas e se deixam levar por temores infrutíferos. Ou eu confio em Deus, ou eu confio em Jesus, ou eu não confio. Mas será que? Isso é fé. Ou você tem uma fé raciocinada, ou vai ficar na fé cega. E fé cega não leva para lugar bom de jeito nenhum. Então veja, nós vamos agir como o apóstolo João registrou. E tornaram para trás. Tudo isso faz com que nós recuemos, voltemos. Apesar de cerca de 10 mil reencarnações, nós não avançamos. Por isso que o Evangelho falou, e tornam para trás. Outras pessoas são bem corajosas, mas preferem se manter no nível do conhecimento teórico. Em todas as religiões, em todas as ciências, em todos os tipos de educação e conhecimento existentes na matéria, acontece isso. Se mantém no conhecimento teórico. Eu sei bem, sei até a vírgula, sei até a página. Grande coisa você saber isso. E o mais simples, aquele indivíduo, aquela pessoa que passou da sua frente, veio te pedir uma ajuda, você simplesmente deu as costas. E aí? E aí? Então manter-se nesse nível de conhecimento teórico sem maiores implicações ou compromisso com a mudança de comportamento. Tudo cristalizado na mente. Eu levanto, eu faço e tal. Aí de repente dá algo diferente no seu dia a dia. Acabou a energia elétrica. Você não vai poder tomar banho de manhã. Se mora em apartamento, vai ter que descer a pé. O portão do prédio não vai abrir. E aí? Já começa a reclamar lá de cima, antes de descer? Pô, como? Vou infartar energia e agora? Como que eu faço? Como é que eu resolvo? Vocês percebem como nós somos? Nós não paramos e encaramos as coisas naturalmente. Não encaramos. Temos que enfrentar os problemas altivos, de pé, olhando, olho no olho para o problema. E nós não fazemos isso, ainda não. Como e quando esta situação vai ser modificada? Somente quando houver a necessária perseveração no desenvolvimento do senso moral e não material. Como é que nós estamos de moralidade hoje? O Emmanuel deixou bem claro. Ciência está uma maravilha, ó. A asa da ciência, ó. A asa da moralidade. Como é que nós vamos levantar voo? Que jeito? Não tem como voar.
para alçarmos voo e chegar na nossa origem, que é Deus, olha, a asa da moralidade tem que se estender, como diz Emmanuel, senão nós não vamos para frente. Com isso, o desejo de melhoria espiritual transformar-se-á em ações efetivas. Somente as ações efetivas farão com que o conhecimento eleve o senso moral e a melhoria espiritual. O que a doutrina espírita é clara? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Está aqui, ó. Se não tiver um conhecimento, nós não vamos ter condição de elevar o senso moral. E se não elevarmos o senso moral, a nossa melhoria espiritual não acontecerá. Só conhecimento, sem ações no campo do amor ao próximo, caridade, não haverá elevação espiritual. Mas eu frequento a casa espírita há 40 anos, 50 anos, você vai, e aí, o que você faz na parte de ações junto às pessoas? Não, lá não dá para ir, porque é longe, não tem jeito, não vai. Mas lá na teoria, nos passes, eu sou um papa-passe, estou lá todo dia. Não resolve nada não, meus amigos. Na continuidade do versículo, já não andavam com ele. Que retrata então esses dizeres? Já não andavam com eles. Retrata em alguns espíritos o efeito do entusiasmo passageiro. Quantos chegam, por exemplo, na casa espírita? Nossa, que doutrina fantástica, fabulosa! Primeiro dia, primeira semana, primeiro mês, já no segundo mês, puxa, me surgiu um compromisso lá e amanhã acho que eu não vou. E aí fica, já no terceiro mês, ele vinha todo dia, já vem, passa a vir 2 vezes por semana. Já no quarto mês, uma vez. No quinto mês, puxa, agora eu vou ter que ir, já não vem mais. Aqui, o efeito do entusiasmo passageiro. Fogo de palha. Não entendeu, não buscou, não foi a fundo. Então essas decisões apressadas, não filtradas pelo bom senso, o que é? É o oposto da fé raciocinada, é uma fé cega. Não, agora eu descobri, agora eu vou para a religião A, para a religião B, porque lá o que vai acontecer, vai cair um saco de dinheiro para mim, agora está resolvido todos os meus problemas. Está sendo dilapidado e não percebe. Está servindo de alimento para aquele pessoal que está tirando tudo que ele tem, mas não percebe, está iludido. Aqui, meus amigos, fé raciocinada e não fé cega. Não andar com Jesus significa também abandonar o trabalho digno, forjado na luta redentora. Não adianta fazer os trabalhos indignos. Isso cai, isso não vai para frente. Ao contrário, faz com que assumamos novas dívidas e novos karmas, novas dívidas para pagar nas vidas futuras. Cuidado com isso. Não se iludam. Alguém chegar e convidar, agora nós vamos fazer aquele negócio, vamos dar um jeito, ali nós vamos ganhar dinheiro, isso aqui ele vai perder lá e tal. Mas ele é problema dele, o que interessa é nós, somos nós. Cuidado com isso, cuidado. Vemos assim que no dia a dia, todos nós somos defrontados com desafios, os quais nos apontam para o valor de aprimorar a capacidade de andar com Cristo e mais, até para demonstrar a nossa fidelidade ao Pai Celestial. Alguém de vocês, eu incluo, veio passar férias na Terra? Não. Quando abriram a nossa folha corrida lá no mundo espiritual, pusemos a mão na cabeça, puxa, eu devo tudo isso, o que eu posso ir lá agora para limpar essa folha corrida aí? Aí nós assumimos. Chega aqui, o que nós estamos fazendo?
Levando a sério ou fazendo de conta? Como fizemos na outra. Na outra, na outra e na outra. É chegado o momento da transição, está em nossas mãos. Humberto de Campos, o irmão X, no livro Boa Nova, capítulo 6, vem trazer alguma luz sobre isso. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Mas Deus me ajuda? Deus está olhando para mim? Eu não tenho dúvida disso. Haja vista que esse corpo aqui, que é composto por trilhões de células, está aí todo dia, ali, a dosagem hormonal, tudo certinho, tudo equilibrado. Os raios cósmicos são desviados pelos raios aí, tá, não sei o quê. Alguém tem dúvida? Eu não tenho. Eu não tenho. Sua dedicação cerca a todos os espíritos desde o primeiro dia, quando fomos criados. Não podemos desdenhar a possibilidade de retribuir todos esses favores que nós recebemos. Ah, mas eu não pedi para ser criado. Alguém pediu para ser criado? Por Deus? Não. Mas tivemos a felicidade de ser criado e conhecer essa imensidão que é o universo. Conhecer essa diversidade maravilhosa que é a natureza, que é o ser humano. De convivermos, de aprendermos, de evoluirmos. Então não precisamos ficar preocupados, eu não pedi. Lá não podemos ser picaretas, vagabundos, imbecis. Eu não pedi para ser criado, então não vou fazer nada. Isso não existe, gente, por favor. Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. É aquilo que falamos no começo. O universo dá mais do mesmo, sempre. Eu quero receber coisas boas. Vou dar primeiro para receber depois. Jamais você receberá para você distribuir. Você deu, aí você é recomposto, tem a recompensa. Então a partir de hoje eu vou fazer só para receber. Se eu dei 1, eu quero 2. Se eu dei 2, eu quero 4. Não. Fazer o bem sem olhar a quem. Ponto final. O que é nosso e o que está para nós receberemos. Se vacilais, continua Humberto de Campos, receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Vou usar droga. Meu prazer. Vou fumar. Vou beber. Tá bom, dá um prazer. Está aí a resposta. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? O avarento, quantas vezes já recebemos espíritos aqui, aqueles que só viam ouro, 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 ouro. Então ele quer comer alguma coisa, quando ele pega é ouro. Quer beber é ouro. E aí, como é que fica? Olha as flagelações. Beber ouro não tem jeito. Comer ouro não tem jeito. Então percebem, as flagelações íntimas são terríveis. Conclui Humberto de Campos. Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Andar com Jesus é, portanto, decisão séria, pessoal, intransferível. Se esta decisão está erguida sobre o alicerce do discernimento, então aprendemos a conciliar as expectativas da vida no plano físico com as necessidades da melhoria espiritual. Não tem saída. Se estivermos, a gente aprende. Dá um passo errado, não, o passo dali é aqui. E
vamos corrigindo. Repito, ninguém veio passar férias. Viemos para aprender, trocar experiências e sair desta encarnação melhor do que quando aqui entramos. Vamos a mais 2 versículos agora, o de João, capítulo 6, 67 e 68. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu depois Simão Pedro. Senhor, para quem iremos hoje? Para quem iremos nós? Repetido. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu depois Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Se nós estivermos contigo, iremos para onde? Então vamos meditar um pouco mais, com mais profundidade, sobre estas palavras do Cristo. Então, perante as grandes decisões que repercutem em nossa existência, essas palavras aí fazem ver que somos convocados a agir como espíritas, agentes de mudança e não meros espectadores. A pergunta, quereis vós também retirar-vos? Aplica-se perfeitamente a nós, já esclarecidos à luz dos princípios espíritas. Independentemente dos desafios que iremos deparar, os testemunhos ou renúncias que exemplificaremos, não devemos sucumbir ao desespero e fugir dos deveres. Ah, não, isso vai comigo. Eu vou para o meu happy hour, eu vou dar passe, vou lá conversar com o espírito, ouvir morto. Ô louco, eu não quero mais nada. Já ouvi isso muitas vezes, gente. Pessoas com as quais a gente se relaciona falam essas bobagens. Não é por acaso que o Espiritismo está presente em nossas vidas, ou especificamente nesta nossa vida. Devemos ter sempre em mente os ensinos de Jesus, como por exemplo esse exemplo que ele coloca aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Portanto, em especial, diante do sofrimento, jamais devemos nos afastar do Cristo, mas sim estreitar os laços afetivos com Ele. Poxa, eu estou sofrendo, estamos com câncer, estou com dificuldade de andar, estou passando fome, não tenho dinheiro, estou sem emprego. Não cai um fio de cabelo, uma folha de uma árvore, que Deus não tenha conhecimento. Se isso está ocorrendo, foi porque nós, na nossa folha corrida, escolhemos isso para quitar uma dívida terrível do passado. Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 151, traz as seguintes recomendações a respeito. À medida que Jesus revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam os mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Opa, isso que ele está falando. Por isso é que muitos deixaram de acompanhar o Cristo. Somente 12, no final, acompanharam. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discretos do cenário acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios de liberdade, o que ele fez? Reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou os discípulos. Também vós quereis retirar-vos? Pedro deu a resposta sábia e ficou para sempre gravada para os cristãos. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus, jamais
sentirá emoções idênticas estando distante dele. Jamais. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum esquecerá o mestre amoroso que o convidou. Conclui Emmanuel. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para que iremos nós? Aqui temos todos os ensinamentos. Eu vou para onde? Vou procurar outra religião? Vou procurar o quê? Chega! 10.000 reencarnações batendo cabeça para todo lado, criando problemas kármicos indefinidos. Para que continuar? Agora é a hora. Vamos nos encontrar com o Cristo, com Deus, olhar, como se diz aí no consenso popular, olho no olho, e vamos levar a sério as coisas. Mas não é o que nós estamos vendo. O que a gente está vendo hoje é algo terrível. Mas por que tudo isso está acontecendo hoje? Porque estamos na transição, nos momentos finais da transição, para entrar em regeneração. Aquela falange de espíritos recalcitrantes que estavam nos umbrais, nas regiões escuras do planeta, ficaram muito tempo sem reencarnar. E chegou o momento de todos serem chamados para darem o que tem de bom no coração. O que nós estamos vendo, meus amigos e amigas, muita porcaria. Estão dando o pior que tem. Perguntas, comentários? Se tiverem, pode levantar a mão e vamos em frente. Pois não. Não, mas uma colocação, né? Esse andar junto com Cristo, né? Para que a gente consiga amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, fazer o que Ele nos pede exatamente, a gente precisa sentir. Então esse andar junto é muito vibração. Então quando você diz assim, né, olha, então quando a gente está doente, está na pior, o que a gente vai sentir? Ódio? Vamos brigar com Deus? Né? Vamos ficar vacilante? Não, agora então está tudo ruim para mim, então eu não acredito mais em Deus. É esse o sentimento que nos distancia. Então a gente é aí que não consegue mesmo fazer o que Ele nos pede. A gratidão, essa fé, que é fidelidade e fé, é a mesma coisa, né? Na verdade, fé vem de fides, e que é fidelidade, que é justamente essa confiança. Então eu estou sofrendo, mas confio que vou aprender alguma coisa com isso. Porque se eu for brigar, então não existe Deus mesmo para mim, em verdade. Né? Porque todas as vezes que eu vou brigar com Ele porque eu estou mal, é porque, olha, Deus, está errado, como é que eu não estou sendo? Como que eu não estou levando vantagem? Não é? Então, é manter a vibração de gratidão, estabelecer dentro da gente essa confiança, essa fidelidade que é vibratória. Ou seja, eu posso estar sentindo dor, eu posso estar no fundo do poço, como Jó, o exemplo do Jó. De qualquer forma, eu sei que precisa ser um sentimento, né, de confiança, que se isso ocorre, eu preciso tirar um lírio desse lodo. Mas veja, nós não podemos ficar esperando Deus resolver. Ele não vai resolver. Ele vai dar forças, como eu falei, para que nós, cada um de nós, nos seus problemas, dê o primeiro passo e queira resolvê-lo. Milagre não existe. Vamos deixar muito claro isso. Que o próprio Cristo comentou. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas nós ficamos aqui parados, querendo que caia na nossa mão, não queremos trabalhar. Continuando. Sendo a doutrina espírita o consolador prometido, o cristianismo redivive então. Não podemos alegar ignorância a respeito dos seus princípios, só porque aparecem dificuldades ásperas na caminhada evolutiva. Não podemos negar, não, está tudo errado. Quem somos nós para dizer que algo está errado? Como eu digo sempre no exemplo fictício, essa parede é a nossa origem, quando fomos criados por Deus,
e esta parede seria o momento de chegarmos de volta a Ele. Evoluídos, espíritos puros. Todas essas reencarnações sentianas estão grudadas no princípio, estão mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, como diz Emmanuel. Então vamos em frente. Ao contrário, quando isso acontecer, é este o momento exato para revelarmos a firmeza da nossa fé e mais, sem temer os obstáculos que caminham conosco sob a forma de provações. Não temos que temer. Quem de nós não passou por problemas sérios durante esta vida? Todos nós tivemos momentos difíceis. Abandonamos, recuamos, ou paramos, olhamos, refletimos, enfrentamos e fomos em frente. Sairemos vitoriosos então, se assim agirmos? Sim, com certeza. Basta nos armarmos do escudo da coragem, da perseverança e da confiança irrestrita no Cristo. Confiança irrestrita. Tem meio termo, vou andar em duas canoas. Se uma afundar, eu tenho a outra. Não, é uma só, porque ela não vai afundar. Vamos ao final da parábola, então, proposta para o estudo. João 6, versículos 68 e 69. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, não podemos jamais esquecer do valor da palavra no processo de comunicação e do relacionamento humano. Por que a palavra é fundamental? Porque nós temos voz para nos entendermos, para direcionar. Direcionar de que forma esta palavra? Vamos ver? Ainda que o exemplo arrasta a palavra em si, ainda que o exemplo arrasta, a palavra em si é neutra. Se eu falar uma palavra pesada aqui, a palavra em si é neutra. Depende de como eu falar esta palavra. Depende da força que eu colocar nesta palavra. A palavra está sempre sujeita à intenção de quem a pronuncia, tanto que pode harmonizar quanto desagradar. É força poderosa porque plasma as ideias transmitidas pelo pensamento. Nós não vemos, mas as palavras e os pensamentos do mundo espiritual, elas se plasmam, se transformam em coisas verdadeiras, co-criadas por nós, mas definitivas não, momentâneas, provisórias. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 51, vem trazer um esclarecimento a respeito. A palavra, diz Emmanuel, é vigoroso fio da sugestão. É por ela, pela palavra, que recolhemos ensinamentos dos grandes orientadores da humanidade, através da tradição oral, mas, igualmente com a palavra, recebemos toda espécie de informações do plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por esta razão, além de ser muito importante saber o que falas, diz Emmanuel, é mais importante saber como ouves. Eu posso falar uma coisa, cada um dos senhores entender de uma forma. Então é mais importante saber como ouves. Por quê? Conclui Emmanuel. Segundo ouvimos, nossa fala semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Depende. Eu ouço uma palavra dita, por exemplo, pelo Edival ali, mas eu tenho uma bronca do Edival. Eu já vou interpretar o lado negativo que ele disse. E aqui eu vou jogar tudo coisa negativa. Então nós temos que estar isentos, independente se temos bom relacionamento ou não. É ouvir a forma como a palavra foi colocada. Porque senão está aqui, ó. Podemos semear bálsamo ou veneno, paz ou discórdia,
treva ou luz. E tudo que eu semeio, eu colho de volta. Tá certo? Adianta semear trevas? Opa, acho que não vale a pena. Discórdia, veneno, acho que não vale a pena. Que pode ter plantamento, pode ter tempestade, é isso mesmo. É um ditado popular bem antigo. Então, como podemos observar, é fundamental termos muita prudência com a nossa palavra, na nossa conduta, em especial na posição em que nos encontramos como aprendizes do Evangelho do Cristo. Cuidado, muito cuidado. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 22, ensina o seguinte: se buscarmos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. Não adianta só buscar. É imprescindível assim saibamos agir como se fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Eu sei fazer isso aqui, colocar uma peça aqui, então eu tenho que ser um representante do Cristo para colocar essa peça com carinho, com cuidado, com vontade, para que ela fique bem colocada, fique no nível, fique no prumo, etc, etc, etc. O apóstolo Simão Pedro revela a sua superioridade espiritual e a fé incomparável no Cristo quando disse: tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja a segurança com que ele falou isso. Emmanuel, no mesmo livro, no capítulo 59, diz: dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto delas a tua mente se desenvolve, e então encontrarás as palavras de vida eterna. Ali. Guarda teu coração e escuta, continua Emmanuel. As palavras de vida eterna nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura nasce do seio da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinala o aviso. O Cristo está do nosso lado a todo momento. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós não olhamos, não queremos ver e nem queremos ouvir, lamentavelmente. Por quê? Obcecados em pôr movimento na matéria. Vigia no mundo para que não lhes percas o sabor e a claridade. Essas palavras exortam-se a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Essas palavras referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo nossa família. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida para levantarmos os olhos para o mais alto e para o mais além. O que simbolizam as palavras de vida eterna? O Evangelho de Jesus. Para que serve este legado? Para apontar diretrizes seguras que devem nortear o nosso aprendizado na escalada evolutiva na qual todos nós nos encontramos. Para encerrarmos o nosso encontro, Humberto de Campos, no Irmão X, no livro Reportagens do Além, de Além Túmulo, capítulo 34, diz: Jesus indicou a estrada e seguiu-a, pregou a fé e viveu-a. Jesus induziu discípulos e companheiros à coragem e demonstrou-a em si mesmo. Difundiu a lição do amor, entregando-se amorosamente a cada um. Expôs a necessidade do sacrifício pessoal e sacrificou-se. Exaltou a beleza do verbo dar e deu sem recompensa. Engrandeceu a confiança no Pai e foi fiel a Ele até o fim.
Então, meus amigos e amigas, palavras nós temos, exemplos inúmeros, só nos falta vontade, só nos falta querer mudar. A doutrina espírita veio, confirmou ainda mais o que nós precisamos fazer. Então, o que vamos fazer? Ficar esperando cair dos céus alguma bênção? O que vamos fazer? Não caiu nada dos céus, foi alguém que escolheu. Então vejam que nós, buscando as coisas materiais, temos esse exemplo aí. Acordou todo mundo para trabalhar forte e firme a partir de agora. Perguntas, comentários, meus amigos? Vamos lá. Temos ainda 5 minutos. Nenhuma pergunta? Todo mundo aí tranquilo, entendeu tudo? Absorveu tudo.